pela tvcristiuma.com mais um Conversa aqui bancada. E o programa de hoje é especial, super especial. Vocês vão dizer, não, mas a cada programa, a cada abertura que eu faço, estou fazendo um programa especial. Mas esses vocês vão ver, vão perceber que é um programa diferente. Porque eu não estou na base, eu não estou no estúdio da TV. Eu estou em viagem, estou aqui em Santos fazendo esse material e resgatando uma história importante, bonita e vencedora do Criciúma Esporte Clube. Eu tenho comigo aqui um convidado que, depois de muito tempo, consegui descobrir há cerca de 2 anos. Ficamos mantendo contato nesse tempo. Ele teve também vários amigos em Criciúma conversando, mantendo o seu relacionamento depois daquela descoberta. E hoje viemos aqui para um hotel em Santos. Vocês estão percebendo que o cenário é completamente diferente, não poderia ser de outra forma. Não temos mais aquele recurso do cenário da conversa da arquibancada, porque é uma situação informal, como informal sempre foi todos os programas que eu fiz com conversa da arquibancada. E esse personagem que está comigo hoje aqui, já participou também da extinta RCE, vocês se lembram? Quando era ídolo do Criciúma e um dos principais jogadores na retomada do Criciúma, na supremacia do futebol de Santa Catarina. Lá pelos anos de 86, o Criciúma foi campeão pela primeira vez. E um dos pilares daquela conquista está comigo hoje aqui. Estou falando do Carlos Rachedi, com quem eu terei o prazer de conversar a partir de agora. Prazer em recebê-lo aqui na tvcristiuma.com, Rachedi. É um prazer enorme estar aí de volta depois de tanto tempo, né? Eu que saí de Criciúma em 89 e vim para Santos, né? Fazem quase 30 anos eu estou aí de volta, estou bem vivo, né? Estou presente, estou à disposição para qualquer pergunta que for. E o Rachedi fala que fez questão de dizer que está bem vivo, porque correu uma história em Criciúma que ele tinha morrido, né? Porque desapareceu, ninguém mais sabia do Rachedi. Mas felizmente está aqui, vivo da Silva, está com a sua esposa que está nos acompanhando aqui também, e é um personagem da história do futebol do Criciúma. Rachedi, vamos falar um pouco da trajetória. Quando tu saiu do Criciúma em 89, tu continuou no futebol? Continuei, eu fui para o Rio de Janeiro, fui contratado pelo Bangu, mas antes eu tinha passado pelo América do Rio de Janeiro, fiz lá uns 2 amistosos, acabei não ficando, fui para o Bangu, fiquei 6 meses no time lá do Castor e eu me dei bem, fiquei lá 6 meses. E de lá para cá, assim, no caso da sequência do futebol, eu fui passando por vários times, né? Até chegar a encerrar minha carreira com 33 anos de idade. Eu encerrei a carreira em 95 para 96, mais ou menos. Qual é a tua idade hoje? Eu tenho 54 anos, eu sou de 61. Tenho 54 anos. Depois que tu parou com o futebol, tu arrumou uma atividade profissional. O que é que tu fez durante esse tempo todo e está fazendo até agora? Eu fui convidado, né? Eu tive aqui na Portuguesa Santista, fui convidado para me acompanhar os jogos, tudo, mas a partir do momento que eu encerrei minha carreira como atleta profissional, eu resolvi não ficar mais no futebol. Eu tenho muitos colegas, muitos amigos tal, no futebol, mas eu resolvi não ficar mais no futebol, porque quando eu jogava, eu sabia até onde eu podia chegar. E você, para comandar, é muito diferente. As pessoas hoje, principalmente os adolescentes, a garotada que está subindo, tudo, é muito difícil de lidar com esses jogadores. Então eu achei melhor encerrar minha carreira, né, como atleta profissional, e vim para Santos cuidar de dar sequência no término da minha vida. Eu digo no término da minha vida porque eu parei de jogar futebol e aí, pela amizade que eu tenho aqui em Santos, eu acabei ficando em alguns trabalhos, né, que eu consegui, com pessoas que eu fiz amizade, né, que eu tenho amizade até hoje, e estou até hoje com essas pessoas. Você é natural daqui? Eu sou natural de Franca. Franca? Franca, interior de São Paulo. Perto da terra ali, Estamos perto, vizinhos. Rachedi, olha,
futebol, depois de uma carreira, e teve uma carreira vitoriosa, principalmente lá em Criciúma, quando para, qual é o sentimento dessa parada e sair do holofote, e sair da mídia e não ser mais o ídolo que foi até então? Eu parei, mas a minha intenção era continuar em Criciúma, porque eu fiz muitas amizades lá, nesses 3, 4 anos que eu permaneci, fui ídolo, e graças a Deus eu tive a participação junto com os demais jogadores, o primeiro título do Criciúma na época, depois de 17 anos, porque era comerciário, e eu tive a felicidade, eu esperava permanecer lá, tanto é que quando ainda eu estava em atividade no Criciúma, houve comentários para mim ser vereador da cidade, e eu achei que ainda eu podia dar uma contribuição muito grande no futebol e deixar esse lado para o término quando eu encerrasse a minha carreira. Mas eu encerrei a carreira aqui, próximo aqui de São Paulo, e eu resolvi não seguir como gerente de futebol, enfim. Quando eu encerrei a minha carreira, foi definitivamente para mim não mexer mais com futebol. Esquece, vai tomar até bolinho ainda. Não, jogar bola sim, eu fiz a cirurgia, como nós conversamos anteriormente, faz 1 ano e meio, mas jogar minha bolinha, tudo, lógico que não é como antigamente, né? Correr os 90 minutos hoje, mas na parte de amizade, acaba, a gente faz um churrasquinho, tudo, é tipo uma confraternização. Qual foi o ponto mais alto que mais te marcou na sua passagem por Criciúma? O ponto que mais me marcou foi que quando eu cheguei lá em 85, eu fui do Grêmio Porto Alegrense para o Criciúma. O time não se encontrava bem, o time quase que vai para a segunda divisão, e foi montado um time competitivo em 86, onde os times queriam jogar contra o Criciúma, tinham muito medo, e nós ganhamos as 4 taças sem deixar nenhuma dúvida nessas 4 taças. Então eu acho que a minha contribuição, que mais me marcou, foi esse título que foi trazido para a cidade de Criciúma, que antigamente era mais o Joinville, era o Avaí, nem só se falava nesses times. E eu acho que o Criciúma, nesse ponto, deu um salto muito importante para várias conquistas. Ficou alguma mágoa de Criciúma nesse período? Não, a mágoa não. Eu acho que o único ressentimento que eu tive, assim, por tudo que eu fiz no Criciúma, sabe, eu só fiquei chateado na época que o treinador era o Zé Carlos, e ele acabou me tirando numa partida. Eu achei que eu não devia sair, e a minha mágoa foi que a diretoria, na época, abraçou esse lado para o treinador e jamais quis escutar a minha versão. E eu fiquei chateado mesmo, porque eu tinha condições de continuar na partida, mas foi coisas espontâneas, assim, foi uma coisa assim, sem esperar. A minha saída, e eu fiquei chateado, fiquei 1 semana fora, tudo. Quando eu voltei, a diretoria deu total apoio do treinador. Eu acho que tinha que escutar as 2 versões, principalmente por tudo aquilo que eu representei para o Criciúma até aquele momento. Eu acho que isso é que me magoou na época, mas hoje eu sou uma pessoa mais experiente, entendeu? Eu espero que isso nunca mais aconteça com outros jogadores que passarem por lá, porque quando eu fui do Grêmio para o Criciúma, eu fui vendido. Então eu era patrimônio do Criciúma. Eu achei que eles estavam desvalorizando uma pedra preciosa que ainda estava lapidando, no caso ainda estava se formando no Criciúma, né? E eu achei que eles agiram, não de má fé, mas também sem pensar na minha versão. Eu acho que só isso me magoou na época. Hoje já esqueci. Mas houve algum atrito para chegar a esse ponto de ser substituído no jogo? Tinha um histórico? Não, eu sempre respeitei a opinião da comissão técnica, já fiquei no banco, nunca reclamei. Quando o Lira jogava, eu ficava no banco às vezes,
nunca reclamei, só que eu acho que eles tinham que escutar as duas versões. Eu, como patrimônio do Criciúma, eu acho que eles tinham que me valorizar mais, entendeu? E isso na época não foi feito, eles escutaram mais a versão do treinador. E depois disso eu tinha também um dinheiro, uma nota promissória para receber, fui receber depois de 4, 5 meses, sem correção, sem nada, mas o Criciúma me pagou tudo, eu não tenho nada que reclamar, sabe? Foram sempre perfeitos, em dia, nunca atrasaram nada, né, a respeito de pagamento, eu não tenho que reclamar nada. Só ficou essa mágoa na época, né, porque eu era patrimônio, eu acho que você sendo um patrimônio, você não pode desvalorizar. Você Eu acho que na época... foi vendido depois disso? Não, eu fiquei afastado durante uns 5, 6 meses e o Criciúma acabou caindo um pouco no campeonato. Eu não me lembro se era Copa do Brasil, tudo. E eu só fui voltar a vestir a camisa do Criciúma num jogo em Manaus contra o Nacional, que estava 0-0, a gente com empate classificava, houve um pênalti em cima de mim, o Osmair, o centroavante, fez o gol, eles acabaram, se não me engano, perdendo, ou esse jogo empatou, faz tempo, eu não me recordo. Deixa eu te esclarecer, clarear. Esse jogo foi em 86, em 87, campeonato de 86. Isso. O Criciúma ganhou um jogo lá com esse gol do Osmair, o pênalti foi feito. E o Criciúma se classificou e depois perdeu para o Fluminense no primeiro. Exatamente. Foi isso daí que aconteceu, entendeu? Então, mas eu, graças a Deus, eu saí de cabeça erguida do Criciúma, eu esperava, lógico, ficar mais tempo, mas as coisas não são como a gente quer, né? Eu acho que os 3, 4 anos que eu tive em Criciúma, eu tive mais alegria do que tristeza. Eu acho que essa tristeza que eu senti na época sobre isso, eu acho que já foi apagado, pelo menos da minha parte. Eu adoro o povo de Criciúma, sempre me trataram bem, acabava os jogos, sempre quando eu podia eu dava a camisa, entendeu? Porque eu acho que era um reconhecimento do jogador para com os torcedores. No Criciúma, naquela época, alguns jogadores ficaram na cidade. Alguns já eram de lá, outros ficaram, hoje uns viraram empresários, outros continuam trabalhando. E alguns fizeram um pé de meia que podem hoje estar numa situação um pouco diferenciada de outros que estão por lá. Tu chegou com o que tu ganhou lá em Criciúma, tu chegou a fazer um pé de meia que deu estabilidade para tocar a vida? Não, assim, eu vou ser sincero para você, até eu tinha um apartamento do lado do campo do Criciúma e eu pedi para um amigo, dos amigos que eu deixei lá, né, que é o Manene, para que eu deixei uma procuração para que ele pudesse vender o apartamento. Ele me remeteu o dinheiro, mandou o dinheiro certinho da venda e eu acabei dando esse dinheiro para o meu irmão, que na época precisou. E o que eu consegui, realmente eu acabei dando para as pessoas da minha família, porque eu acho que hoje eu me encontro trabalhando com bastante saúde, entendeu? Eu acho que isso que é importante. Você poder aproveitar. Ganhar dinheiro lá eu ganhei, mas não foi suficiente para que eu pudesse parar de ser empresário ou coisa parecida. O que eu ganhei, eu dei na época para o meu irmão, que estava numa situação difícil, eu fui ajudar realmente a minha família e, como sempre, ajudo, e acabei dando o dinheiro todinho do apartamento para o meu irmão. Perfeito. Como era o relacionamento teu e daquele grupo de jogadores com o presidente José Fernandes, que sempre teve aquele carinho de ser um ditador, de ser um Saddam? Como é que funcionava nesse relacionamento com você? O meu relacionamento com o presidente sempre foi de um atleta exemplar, assim, de falar muito pouco com o presidente, que eu procurava mais jogar, mostrar meu futebol dentro do campo e deixava a parte administrativa para a diretoria. Ele sempre foi, tanto é que uma vez a minha mãe foi tratar do meu contrato, né, da renovação do meu contrato, ele acabou gritando com a minha mãe, eu acabei ficando chateado na hora e tudo, mas você vê que acerto, né, todo acerto de contrato, tudo sempre leva tempo, nunca é de uma hora para outra, de um dia para o outro. E houve esse
probleminha lá, mas depois a gente contornou, eu acabei cedendo também uma parte, né? Que para mim ficaria mais viável continuar em Criciúma, porque a minha relação era boa com a diretoria e com os jogadores também. O que ficou para trás que tu não fez, que tu te arrependeu? O que ficou para trás foi que eu esperava ficar mais tempo no Criciúma, porque eu acho que os 3, 4 anos que eu tive lá, eu dei muita glória, dei esse título, né, juntamente com os meus companheiros, mas eu esperava ficar mais uns 3, 4 anos lá. Só que não foi possível, eu acabei sendo emprestado para times do Rio de Janeiro e acabei nunca mais voltando para Criciúma. Tu foi emprestado, chegou a ser vendido para alguém? Não, foi só o contrato? Não, meu contrato sempre foi de empréstimo. Eu era emprestado para o Rio de Janeiro, fui emprestado, vim aqui para o interior de São Paulo também, sempre emprestado. Eu nunca fui vendido. A única parte que eu fui vendido foi quando eu saí do Grêmio em 85, que eu fui diretamente para o Criciúma. Aí eu fui negociado indefinitivamente. Perfeito. Nós vamos encerrar essa primeira parte, o primeiro bloco aqui do nosso Conversa de Arquibancada especial de hoje com Carlos Rachedi, jogador do Criciúma, campeão catarinense de 1986. A segunda parte vem daqui a pouco.